E aí, prontos para mais um desafio? Prontinho, né? Tem que estar, ué. Esta é a única opção. Agora, o tema é muito interessante pra gente, né? Pra mim, pra você, porque você vai ingressar no Judiciário da Bahia e exatamente atuando aqui, ó, como nos órgãos auxiliares e de apoio técnico administrativo da Justiça. A grande massa, né? Lógico, tem alguns que vão estar lotados, que serão lotados nas secretarias, pode acontecer, mas normalmente o concurso se faz na primeira instância e vai se removendo para a segunda instância, mas assim, né, pode também haver uma lotação, uma designação já para a segunda instância. A grande massa dos nomeados vão mesmo atuar nas unidades da primeira instância, nos órgãos auxiliares de apoio técnico administrativo da Justiça. O que acontece? Na Lei de Organização Judiciária da Bahia, como já falei, é uma lei muito extensa, muito, né? Você assustou quando viu aquela lei, né? Olha que tem aluno que falou assim, Claudete, pelo amor de Deus, isso não dá não, isso não é de Deus não, isso tudo é muito artigo, realmente, muito extensa. Uma lei bem completa, bem extensa, uma lei recente, de 2007. Cobrar a Lei de Organização Judiciária da Bahia é correto, né? Eu acho assim, tranquilo, perfeito. Assim, a grande decepção, a grande exagero, com todo respeito à banca, foi cobrar a resolução número 5 de 2013, que traz exatamente o regimento dos órgãos auxiliares e de apoio técnico. Essa resolução é uma resolução que traz um organograma e competência, somente. Então, é uma resolução que, cobrada em prova, é pura decoreba. Não tem institutos jurídicos aqui para serem analisados. Não tem. É organograma e competência. Então, uma grande maldade, realmente. O examinador, ele poderia ter escolhido outras legislações, como, por exemplo, a carreira dos servidores da Bahia. Cadê a carreira, né? O plano de cargos e salários, cadê? Isso é importante para o servidor ingressar, né, que vai ingressar no judiciário. Você vai ingressar na carreira e você não foi cobrado de você. Poderia ter sido trocado, teria sido muito mais feliz. Mas a gente precisa adotar a estratégia. Qual é a minha dica para você? Claudete, eu preciso estudar tudo? Preciso ler tudo? Me perguntam isso com muita frequência. Lógico! Eu seria leviana se eu falasse que não. Agora, Claudete, eu estou sem tempo, a prova está em cima, não sei mais o que fazer, que eu não vou dar conta. Deixa a resolução por último. Se houver tempo, você estuda a resolução número 5. É a melhor estratégia, entendeu? Por quê? Porque ela, para você memorizar ela, vai te exigir um tempo absurdo. Leia, se você tiver tempo, quando estiver próximo da prova, dá uma lida. Olhou o título, o nome do órgão, grifa o núcleo desse nome. E aí, desse órgão, né? E vê as competências ali, o que se adequa com aquela competência. É isso. Se você já memorizar, pelo menos assim, o título do órgão, o nome do órgão, tem tudo a ver com a sua competência, você já está bem adiantado no estudo. E dá ênfase ao estudo da LOG, da Lei de Organização Judiciária da Bahia. É a melhor estratégia, entendeu? É a melhor. Lógico, qual é o ideal dos ideais, o ápice, né? É saber tudo. Lógico que é, claro que é. Mas, para quem não tem tempo, tem que fazer o quê? Tem que se fazer valer de estratégias, tá bom? Ok? Então, essa é a minha estratégia. A lei, eu vou dar maior prioridade ao nosso módulo, nesse nosso módulo que é intensivo, eu vou dar maior prioridade à Lei de Organização Judiciária da Bahia, tá bom? Eu acredito que aqui esteja o foco maior das suas questões de prova. Então, podemos? Vamos lá. Olha lá, a Lei de Organização Judiciária da Bahia... e tem um outro problema. É um problema mesmo, não vou minimizar, não. Eu passo por isso não só na Bahia, no Rio de Janeiro, no Pará, no Ceará, é normal. Adivinha? Existe conflito entre a Lei de Organização Judiciária da Bahia, que é de 2007, e a Resolução número 5, que é de 2013. Pois é. Olha só isso. Vamos lá.
A Lei de Organização Judiciária da Bahia, lá no artigo 201, traz lá, tem dois tipos de órgãos. Então, os órgãos auxiliares da Justiça e os órgãos de apoio técnico administrativo. Ok? O que diz a Lei de Organização Judiciária da Bahia? Loge. Olha, os órgãos auxiliares da Justiça são os ofícios de justiça, que são os serviços extrajudiciais, os notários e registradores, e as serventias da Justiça, que são os cartórios judiciais. Então, órgãos auxiliares de justiça, os serviços extrajudiciais e o judicial. Registradores e ofícios de notas, ofícios de justiça, e a primeiro ofício, segundo ofício, terceiro ofício, e as serventias da justiça, primeira vara criminal, segunda vara criminal, primeira vara de família, da comarca tal, e assim vai. Os órgãos de apoio técnico administrativo, olha, não fui eu que escrevi isso aqui não, ó. Tá tudo junto, técnico administrativo. Eu fiz questão de deixar, apesar de saber que isso aqui tá errado, né, porque a redação do artigo 201 da lei está errada. Claudete, mas por que não consertaram? Porque só quem pode consertar isso aqui é uma nova lei, revogando, alterando essa redação. Dormiram no ponto, erraram. Isso não é a primeira vez que eu vejo, não. Na Lei 8.112, no artigo 103, tem lá um erro gramatical também. Tem assim, licença para cuidar de pessoal da família. Em vez de cuidar de pessoa da família, está aí de pessoal da família. É um erro gramatical. Aqui nós temos também um erro gramatical. Não pode consertar. O certo é esse, não consertar. Ok? Estou te falando por quê? Porque se aparecer na prova, o examinador, às vezes não, constantemente usa Ctrl+C, Ctrl+V. Vai que aparece isso na prova. Aí você não esquenta a cabeça não, finge que está certo. Fazer o quê? Mas depois eles começam a acertar, ó. A estrutura dos órgãos de apoio técnico administrativo da Justiça, na resolução número 5. Ok? Aí, vamos lá, voltando para a parte jurídica, vou te saindo da língua portuguesa. Órgãos de apoio técnico administrativo: Secretaria Judiciária, Secretaria de Planejamento e Orçamento, Secretaria de Administração e Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização. Só. Aí quando você vai lá, a estrutura dos órgãos de apoio técnico administrativo da Justiça, no artigo 3º, olha lá, não trouxe para cá não. Você sabe que tem que estudar a lei, estudar junto com a lei, né? Não tem essa resolução? Tem sim. Vai lá no meu site, claudetepessoa.com.br, tá lá essa resolução, deixei lá prontinho para você. É só usufruir, ok? Então, olha só, chegando lá no artigo 3º, pegou já? Se não pegou, me congela e vai lá pegar, ok? Pegou? Olha lá o artigo 3º. Órgão, estrutura dos órgãos de apoio técnico administrativo da Justiça. Que é essa aqui, ó, órgãos de apoio técnico administrativo. Aí tem Gabinete da Presidência, ó, olha isso. Gabinete da Presidência, Assessoria Especial da Presidência 1, Assessoria Especial da Presidência 2, Consultoria Jurídica, e nada disso está ali, ó. Secretaria. Aí, você, candidato, concurseiro, faz o que da vida? Além de ficar revoltado, faz o quê? Tem que prestar atenção. Claudete, e aí, o que vai prevalecer? Prevalece o enunciado. O examinador ele vai ter que localizar isso. Quais são os órgãos de apoio técnico administrativo segundo a Lei de Organização Judiciária da Bahia? São esses. Quais são os órgãos de apoio técnico administrativo segundo a Resolução 05 de 2003, segundo o regimento, né? Instituído pela Resolução 05 de 2013. E você vai lá lembrar do artigo 3º. Tem lá, além de ter um monte de órgãos, são 19 órgãos, tem o desdobramento de cada órgão. Olha lá, Controladoria do Judiciário, tem a coordenação de auditoria e a coordenação de orientação e fiscalização. E assim vai. Aí tem a Secretaria Judiciária, que tem aqui, olha lá no inciso 13, a SEJUD. Aí dentro da Secretaria Judiciária tem a Assessoria Técnica da SEJUD,
tem o núcleo de documentação de informação, aí dentro do núcleo tem a coordenação de gestão de arquivo, coordenação de... Poxa, por que cobraram isso de você? Pois é. A pessoa não estava com Deus no coração nesse dia, não. Estava não. Meu Jesus. É aquilo que eu te falei, né? Melhor, não é estratégico. Se você tiver uma memória fotográfica, parabéns. Parabéns. Eu estou morrendo de inveja de você. Agora, se não tiver, prioriza a loja. Prioriza a loja, né? Não falando você desistir, não. Estou falando para você adotar a estratégia. Se você já tiver estudado todo o conteúdo do edital, cai dentro da resolução número 5. Perto da prova, então, melhor coisa. Agora, se realmente tem outros assuntos ainda no teu edital, a resolução número 5 é a mais fraca de todas. Até para criar questão. Vai ser ótimo criar questão, mas assim, eu espero que o examinador tenha se arrependido de cobrá-la, né? Vamos ver. Vamos lá. O bom é o seguinte, tá todo mundo, é o lado positivo. Tá todo mundo ferrado na resolução número 5, não é só você não. Esse é o lado positivo. Assim que, né? Nesses momentos a gente olha para esse lado horroroso. Então a gente vai priorizar. E aí a resolução número 5, como eu já te falei, traz a competência a partir do artigo 4º, de cada órgão dessa imensidão de cada um. O gabinete da presidência, também olha lá. O nome já ajuda, a nomenclatura. O que o gabinete da presidência faz? Olha lá, é o órgão responsável pela assistência e assessoramento direto ao presidente. Claro. Vai fazer o quê? Coordenar, supervisionar e preparar expediente administrativo da presidência. Examinar processos, expedientes submetidos à consideração superior, inclusive aqueles referentes à vantagem pecuniária, né? A consideração superior de quem? Do presidente, vai ter que falar que é do presidente. Acompanhar a execução de decisões administrativas emanadas da presidência. Claro, ok? Então, assim, o nome, a nomenclatura do órgão vai te ajudar muito na competência. Vai por mim, ok? E aí, pela lógica, você vai eliminando ali aquelas competências que não são deles. Tá certo? Agora, vamos voltar para a Lei de Organização Judiciária. Lá na Lei de Organização Judiciária, nós temos aqui a definição. A Secretaria Judiciária, a ela, compete promover e coordenar as ações de apoio técnico aos órgãos colegiados. Secretaria Judiciária, apoio técnico aos órgãos colegiados. Eu não falei para você que cada órgão de segunda instância tem lá uma secretaria, né, que vai dar o apoio aos desembargadores, apoio técnico, né? As atividades de gestão documental, porque tudo e qualquer órgão tem lá um monte de documentos, né? Normal isso, né? Muito papel, por mais que esteja informatizado, nós temos muito papel. As atividades de gestão documental, distribuição de processos judiciais, ações correlatas, serviços de estatística e gestão estratégica e biblioteca. Então, toda a Secretaria Judiciária tem lá essa competência. O que mais? A Secretaria de Planejamento e Orçamento compete à formulação de políticas de diretrizes de planejamento, orçamento e gestão. Claro, assim como a normatização de procedimentos administrativos do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Esse aqui é diferente, ó. Normatização de procedimentos administrativos. Agora, falar que a Secretaria de Planejamento e Orçamento vai cuidar de políticas de diretriz de planejamento, orçamento e gestão. O que tem de diferente? A normatização de procedimentos administrativos. Ok? O que mais? A Secretaria de Administração compete planejar, coordenar, promover, executar atividade de administração de pessoal, execução de obras, atendimento médico, odontológico, psicossocial, saúde ocupacional, junta médica oficial, suprimento, administração patrimonial, serviços gerais e arrecadação de receitas que compõem o Fundo de Aparelhamento do Judiciário, o FAGE. Então, esse fundo de aparelhamento do judiciário, as custas, né, percentual delas vai lá para esse FAGE. Aqui no Rio é Fundo Especial do Tribunal de Justiça, lá na Bahia, aí na Bahia, né,
é o FAGE, Fundo de Aparelhamento do Judiciário. Arrecadação de receitas vão para este fundo, ok? Visando aí a modernização e o aparelhamento adequado à prestação jurisdicional célere e de qualidade. É isso. O que mais? A Secretaria de tudo, Lei de Organização Judiciária, hein? Olha lá os artigos. A Secretaria de Tecnologia da Informação e da Modernização, a ela compete promover, coordenar, acompanhar e executar as políticas, diretrizes e atividades de tecnologia da informação e modernização. Então você vê que competência, eu até fiz questão de colocar esses artigos aqui, para você, olha, competência é ler. Leia as competências. Muitas vezes o aluno fala assim, poxa, professor, tem professor aí, Claudete, tem professor que só lê. Então, olha só, provavelmente ele não está separando alguns institutos para que necessitam ser explicados. Alguns artigos são de leitura, de simples leitura, não tem mesmo que você sabe detalhar, ok? Certo? Mas eu prefiro me debruçar, me dedicar àqueles institutos que vão te levar a algum esclarecimento, que não é simples leitura. Vou ficar lendo, não é a minha praia, ok? Então, competência, faça a leitura das competências. Vamos, a partir de agora, lógico que se a gente fala em órgãos de apoio técnico, órgãos auxiliares, pensamos principalmente em quem? Nos desembargadores, nos juízes? Não. Órgãos de apoio técnico, órgãos auxiliares, pensamos em quem? Nós, servidores. E aí, a partir daqui, a Lei de Organização Judiciária, ela tem um foco maior da Bahia, né? Loja da Bahia, tem um foco maior nos servidores. Então, primeiro ela falou da estrutura do judiciário, a Lei de Organização Judiciária. Depois ela falou da carreira da magistratura, das regras estatutárias aplicáveis à magistratura. E agora, na parte final, ela se dedica à estrutura auxiliar. Primeiro ela falou da estrutura principal e dos magistrados, né? Agora ela vai falar da estrutura auxiliar e dos servidores, que constituem uma carreira auxiliar do judiciário. Os magistrados integram a carreira de membros do judiciário, ok? Enquanto que nós, servidores, integramos uma outra carreira, um outro quadro de pessoal, um outro estatuto. Servidores, órgãos auxiliares, ok? Já falamos da estrutura, que está na Lei de Organização Judiciária, que está na resolução número 5, e agora nós vamos tratar dos institutos da Lei de Organização Judiciária que tratam dos servidores do Judiciário. E a definição de servidores do Judiciário está na Lei de Organização Judiciária, muito importante. Olha isso, são denominados servidores judiciários, em sentido genérico. Os ocupantes de cargos de caráter permanente ou de provimento temporário dos órgãos auxiliares de apoio técnico-administrativo do Poder Judiciário. Então, qualquer servidor, não podemos colocar aqui os juízes, tá? Qualquer pessoa que esteja atuando num cargo efetivo ou temporário do Judiciário baiano. Ok? E que vão atuar aí junto a esses órgãos auxiliares e órgãos de apoio técnico administrativo. Aos servidores, aplicar-se-ão, entre outras, as normas de ingresso nos cargos e funções mediante concurso público e as normas de probidade, zelo, eficiência, disciplina e urbanidade no desempenho das respectivas atividades. Nenhuma novidade. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 2, exige o concurso público como regra, né, de prévio provimento, processo seletivo para o provimento de cargos públicos. Tem exceção, né? A primeira exceção está no próprio artigo 37, inciso 2, o cargo em comissão. O cargo em comissão, ele não exige prévio concurso público, né, de livre nomeação e livre exoneração. Claro que isso também está previsto.
mas a regra geral é concurso público e todas as regras estatutárias, regras éticas, regras funcionais serão aplicáveis aos servidores judiciários no sentido genérico, no sentido amplo, no sentido lato da palavra, ok? Quer dizer que os servidores do judiciário não é somente aquele ocupante de cargo efetivo, não, ok? Respeitadas as peculiaridades das respectivas atribuições, os servidores dos diversos órgãos do Poder Judiciário do Estado terão a mesma estrutura de vencimento e classificação de cargos. Lógico, né? Respeitada as peculiaridades das respectivas atribuições. Um oficial de justiça, ele vai receber uma gratificação a mais porque ele atua fora de um cartório. Ele atua na rua, ele tem uma despesa a mais que é com a sua locomoção, ok? Aquele que está num cartório, não precisa. Então, respeitadas as peculiaridades das suas atribuições. Mas eles têm, o oficial de justiça e o colega do cartório, né, o técnico, o analista, ele vai ter mesmo padrão de vencimentos, certo? Respeitada aí, mesma estrutura de vencimento e classificação de cargos. Quando acumularem funções em razão de licença, férias ou vacância de servidor, o servidor substituto fará jus à diferença entre o seu vencimento e o vencimento do substituído. Normalmente, aqueles que estão no comando, eles recebem aí uma gratificação por esse comando, pela chefia de uma secretaria. E aí, o substituto, nesses momentos de substituição, vai receber essa diferença entre o seu vencimento e o vencimento daquele que ele está substituindo, ok? Já que nesse período ele está assumindo outras tarefas do seu colega. Vamos lá, órgãos auxiliares da Justiça. Órgãos auxiliares da Justiça. Os serviços notariais e de registros, definidos como ofícios de justiça, são os de organização técnica e administrativa, destinado a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, compreendendo os ofícios de registro público, tabelionatos e protestos de títulos, tabelionatos de notas e ofícios de registro de contratos marítimos. Os ofícios de justiça são aqueles serviços extrajudiciais, em que, a partir de 1994, se faz concurso público, né? Quer dizer, a lei federal foi editada, né? Entrou em vigor em 1994. Para quê? Para se fazer concurso público, se exigindo concurso público para as chamadas delegações dos serviços extrajudiciais, certo? E essa exigência, né, do concurso público é uma exigência que vai atender ao comando constitucional, mas o que é interessante, né, é perceber o seguinte, que esses tabeliães, esses registradores, eles não ocupam um cargo público, eles recebem uma delegação, né, do poder público, mediante concurso público, para administrarem um ofício de justiça. Pode ser um ofício de registro público, de protestos de títulos, de notas, ofícios de notas ou ofícios de registro de contratos marítimos. Eles assumem isso, ok? Certo? E aí eles vão administrar, custeando, né, essa estrutura, administrar esses ofícios de justiça, certo? Então, serviços notariais e de registros são os ofícios de justiça. Não se confunde com os cartórios judiciais, tá bom? Com as serventias de justiça. Os ofícios de registro público, tá lá, pessoas naturais, interdições de tutela, registro civil de títulos e documentos e registro de imóveis, que é o RGI. Esses são os mais comuns.
Esses são os serviços extrajudiciais, os ofícios de justiça. Então aqui está a definição. Então a lei vem definindo o que é servidor de justiça, o que é ofício de justiça e o que é serventia de justiça. Olha isso, ofício de justiça, cartório extrajudicial, registros e notas. Serventia da justiça, cartório do foro judicial. É aqueles cartórios de dentro das comarcas, dos fóruns. Vara criminal, vara civil, vara de família. Quando é que está só civil, criminal e família, não tem não? Que não é criminal, é civil. Dentro do civil nós temos um desmembramento, família, sucessões, né, empresarial, fazenda pública, tudo isso é civil, entendeu? Então tem o civil e o criminal. Então as serventias de justiça ou são civis ou são criminais, são cíveis, melhor dizendo, né? A serventia, os cartórios judiciais do foro judicial civil ou criminal. As serventias de justiça, que é o cartório do foro, né, da comarca, incumbe a execução de serviços cartorários e outros necessários ao foro judicial. Então, pensou em ofício de justiça, extrajudicial, serviço extrajudicial. Pensou em serventia da justiça, hein? O que vai ser? Foro judicial. Todos eles são órgãos auxiliares da justiça. Órgãos auxiliares da justiça. A escolaridade... Perdão, acho que eu passei direto, né? Não, tá certo. A escolaridade não será exigida para os atuais escrivães e subescrivães que assumirem um cargo quando não era privativo, que assumiram, né, o cargo quando não era privativo de bacharel em direito. Então, os escrivães, hoje, eles precisam ser bacharéis em direito, certo? Antigamente, não precisava. Isso aqui deve ser uma regra de transição. Quer dizer que não foram expulsos, apesar de não serem bacharéis em direito. Não poderá ser nomeado diretor de secretaria de vara, parente de juiz ou desembargador, até o 3º grau, inclusive. Eu trouxe aqui a súmula vinculante número 13, que é aquela súmula do nepotismo, né, que combate o nepotismo, que exatamente proíbe, veda a nomeação aí de cargos comissionados, exercício de confiança, é o caso aqui de parente, de detentor do poder, né, de membro do poder. Então, parente de juiz ou de desembargador não pode ser nomeado diretor de secretaria de vara, não pode, ok? Até o 3º grau, inclusive, não pode, até o tio, né? Não pode. Ficam extintos na medida em que forem vagando os cargos de escrivão das comarcas de entrância final e intermediária. Por quê? Porque agora o cargo é de diretor de secretaria de vara. Pois é, secretaria de vara. Antigamente era de cartório, né? Usou secretaria de vara. Não, secretaria é um termo normalmente utilizado em segunda instância. Mas colocou ali, se for lá só secretaria pura, normalmente está falando de segunda instância. Secretaria de vara, vara é claro que é primeira instância, está falando de cartório. Cartório do foro judicial, serventia de justiça, ok? E não é extrajudicial, não. E aí, os cargos de escrivães foram extintos. Nada extinguiu de uma hora para outra, não. Foi extinto devagar, certo? Os servidores do foro judicial e extrajudicial. Aqui nós temos um rol taxativo, definindo quem são e quais são os servidores de justiça. Olha só esse rol. Servidores de justiça. Primeiro se definiu, né? Todo aquele que ocupa o cargo permanente ou temporário. E aí vem trazendo aí um rol de pessoas que assumem a condição de servidores. Só ler, né? Leitura. O tabelião é em sentido lato, sentido amplo, né? Tabelião de notas, ofício de um registrador, que é o ofício de registro, oficial de registro civil, tabelião de protesto de título, escrivão, subescrivão,
subtabelião de notas, e assim vai, ok? Subtabelião de protesto de títulos. Por que eu mudei de cor? Aí depois tem oficial, depositário, administrador, agente de proteção, menor e escrevente. Olha só. Aqueles que estão em vermelhinho, incisos de 1 a 12, são privativos de bacharel em direito. Ok? E corresponde à estrutura dos cargos dos servidores do judiciário. Todos aqui assumem a condição de analista judiciário, de 1 a 13. De 1 a 13, de analista judiciário. Já os do 13 ao 16 exigem terceiro grau, nível superior de ensino, terceiro grau já acabou faz tempo, nível superior de ensino, terceiro grau de escolaridade, não precisa ser bacharel em direito, ok? Do 13 ao 16, e adequação com as funções específicas de cada categoria, correspondendo aí a técnico judiciário. O cargo de escrevente de cartório exige segundo grau, ou seja, nível médio, e corresponde aí na estrutura de cargos do Poder Judiciário ao cargo de auxiliar judiciário, chamado escrevente de cartório. Vou parar por aqui, no próximo bloco a gente continua falando aí dos servidores do Judiciário. Tem alguns desafios a falar. Tchau, tchau.